Condôminos, começamos mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial. Nosso podcast que é transmitido pelo YouTube, Descomplicando Seu Condomínio, e apresentado por esta advogada Fabiola Lopes. Com os nossos patrocinadores, o especialista em portaria presencial Leonardo Dias, da empresa Grupo Alvo, a administradora Flávia Jacob, da empresa Grupo Conexão Ideal, o síndico profissional Rodrigo Salgado, da empresa RS Assessoria, e o sócio idealizador do app Sindi Assiste, Felipe Camboa. Gente, logo, logo esse aplicativo já vai estar no ar, hein, gente? Pelo que eu estou sabendo, se não está lançando essa semana, logo, logo ele está lançando, hein? Então, as portas do nosso condomínio continuam abertas para você. Quer participar com a gente? Mande aí sua sugestão para os nossos canais aqui do YouTube, para os nossos comentários aqui no YouTube ou no nosso e-mail, descomplicando o seu condomínio@gmail.com. Não sei se eu já tinha falado isso, gente. O diretor me atrapalhou um pouco, mas tudo bem, segue o baile. Nós teremos o prazer de descomplicar a sua dúvida e os nossos convidados também vão, se for uma dúvida de um convidado, ele vai fazer um videozinho e a gente transmite aqui para vocês, para esclarecer aí as dúvidas dos nossos web condôminos. Hoje nós estamos aqui com o nosso patrocinador Leonardo Dias, do Grupo Alvo. E, gente, a gente vai falar de um assunto que quem é síndico de condomínio sempre escuta essa pergunta do porteiro. Chegou o oficial de justiça, ou chegou a Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. E o que eu faço agora? Aí, né, normalmente o porteiro ele quer sair correndo da portaria, né? Ele normalmente, se não é um porteiro preparado para a situação, ele quer se esconder embaixo ali, né, dos fios do computador e fazer de conta que ele não está ali. Mas, infelizmente, você, porteiro, nosso web condômino, não pode fazer isso. Você tem que ajudar o síndico a resolver essa situação. E aí, nosso patrocinador, que é ex-policial, né? Policial aí, militar, aí fala que é policial reformado? Isso, então, reformado. É policial reformado, ele foi da Polícia Militar, mais do que nunca, eu acho que ele já esteve nesse outro lado, sim, né? Sim. Batendo na porta dando apoio para o oficial de justiça. Né? E o porteiro querendo sumir dali de onde ele está. Então, muito obrigada, Leonardo, por estar aqui de novo com a gente. Olá, doutora. Um prazer estar novamente aqui. Nossos web condôminos. O produtor está bravo hoje, né? Não está deixando passar nada. Não. Mas estamos aí para dirimir qualquer dúvida que possa ter referente a esse tema. Ele fecha o Vitor e pega o telefone. E pior que aí você fala assim, né? Eu acho que eu vi alguém aí dentro, né? Mas agora ele sumiu. Bom, então vamos lá, né? Brincadeiras à parte, é um assunto muito sério nossos web condôminos, porque você tem tanto uma situação que você tem a determinação, você tem que cumprir o que aquele policial, o que aquele oficial de justiça está determinando, porque ele está ali em nome da justiça. Então, assim, ele é um oficial de justiça, mas o oficial de justiça, ele é aquela pessoa que está cumprindo uma determinação do juiz. Então, o oficial de justiça é como se fosse o juiz ali pedindo, né, determinando que você chame aquela pessoa para ele entregar um documento. Já a polícia, ele está ali representando o delegado, que também está determinando que cumpra-se algo. Ou prenda alguém, ou faça uma diligência de busca e apreensão de algum produto, algum objeto, ou faça uma vistoria, uma análise no local. Então, assim, você não pode negar esse acesso. Mas também a gente sabe que, infelizmente, tem algumas pessoas, alguns meliantes, que nem o nosso convidado gosta de falar, que se aproveitam disso. Então, eles simulam um documento, simulam o uniforme, e aí você acaba até dando entrada para um meliante dentro do seu condomínio. Então, assim, Leonardo, são duas situações. Numa, você é obrigado a cumprir,
Mas do outro lado, você fica com medo. Será que é realmente? Como que eu faço esse impasse? Vivemos num mundo difícil, né, de golpes, né? Agora não dá nem para acreditar se a gente está na chamada de vídeo com a pessoa mesmo, né? Com essa inteligência artificial, voz, tudo. Enfim, na verdade a gente tem que se precaver do que pode acontecer. Como a doutora falou, oficial de justiça, juiz não pede, manda, né? O oficial de justiça, o auxiliar direto, se não me engano, é o 139 do CPC, né? Que fala sobre isso. Enfim, a gente tem que se precaver. O que eu oriento sempre os meus porteiros? Em via de regra, a gente sabe, ou a gente que eu digo, o porteiro que já está lá um bom tempo, ele sabe quem costuma a receber essas visitas e não, né? Todo mundo está sujeito. Eu já recebi visita de oficial de justiça. Até porque o oficial de justiça não recebe só aquela pessoa que está devendo, que tem problema com a justiça criminal. Não. Até se você foi convocado para ser uma testemunha e você não sabe que é testemunha e a pessoa não te avisou, você vai ser minha testemunha, você pode receber uma intimação para ir numa audiência. Eu esqueci uma vez de pagar meu IPTU um ano aí. Chegou lá o oficial de justiça. Falei, oficial de justiça? Aí eu até falei, pô, tem certeza que sou eu? Não devo nada? Não devo, né? No aspecto todo. Aí desci lá e falei, tudo bem. Até falei, quer subir? Soube um negócio assim, quer subir e tal. Não precisa, desci. Enfim, a gente tem que se precaver. Não são raras as ocorrências principalmente em edifícios de alto padrão, os caras tentam entrar de qualquer forma lá, né? Ou se disfarçando, por exemplo, de policial civil, que é mais fácil, né? Porque a viatura da polícia militar, ela é bem caracterizada, uniforme. Já é mais difícil. Eu só lembro de uma vez ter visto um cara tentando se passar por policial e na hora já deu para perceber até o fardamento. Enfim, agora, infelizmente, o da Polícia Civil, pela característica da viatura que normalmente, às vezes, tem que ser a paisana. Sim, e os colegas também não usam fardamento, né? Às vezes só um coletinho, um bolachão, que isso aí você compra na internet, né? Que é aquele distintivo. Até da Polícia Federal é mais fácil também. Quantas e quantas situações em rodovia que tem bloqueio policial e no fim não é? Não é a polícia, está tudo ali. Hoje o giroflex, que é aquela luz que fica piscando no teto, você compra na internet. Então, se o cara. Compra na 25 de março. Na 25 de março. Se o cara estiver mal intencionado, ele vai fazer. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer para se precaver? Primeiro lugar que eu falei, a gente geralmente sabe quem teve algum problema, porque o porteiro sabe de tudo. Teve algum problema, ou que provavelmente já recebeu uma intimação. Às vezes o cara sabe que o cidadão de tal edifício, o apartamento está com o condomínio atrasado, por exemplo. Vai acabar chegando alguma coisa, né, alguma dívida, alguma coisa assim. Então, a prevenção. Qual o procedimento? Se identificar. A pessoa vai dizer, sou oficial de justiça, eu quero tocar no apartamento 30 para falar com o Leonardo, eu tenho uma intimação. Porque geralmente o oficial de justiça ele não vai falar o que é. Ele não fala o que é. E quando são situações de crime, menos ainda. Menos ainda e outra. Muitas vezes ele não vai bater na porta. Avisa o criminoso que eu estou aqui para prendê-lo. Ele não vai. Ele já vai chegar com mandato, com apoio da Polícia Militar, alvorada, 5h30 da manhã, e vão cair para dentro. Não vai, aí você não pode fazer nada. Agora, as coisas mais cíveis, né, de condomínio e tal, isso aí é comum. Primeiro, a primeira característica, eu nunca vi um oficial de justiça mal educado ou nervoso, nunca vi. Então, quando o cara começa a tentar forçar para franquear, entrar, não, eu estou sem tempo, não, que eu tenho que intimar esse cara porque eu sei que ele está aí, e fica querendo daquela força, aí é o primeiro passo para você desconfiar. É importante você falar isso, porque realmente é o que você falou. O oficial de justiça, inclusive, ele tem o trabalho dele é ir até 3 vezes no local. Então, assim, com certeza, se ele é um oficial de justiça, ele vai num primeiro momento. Se você falar, ele não tá, ele nem vai insistir, dizer, mas toca lá, não sei o quê.
ele vai insistir na terceira. Isso. Então, primeiro, se ele foi uma vez, você falou, olha, ele não tá, porque às vezes até o próprio morador que tem problema, ele já diz. Vou chegar lá. Não é para dizer que eu estou aqui. Então, o que ele vai fazer? O primeiro momento você vai cumprir para não ter problema. Então, você vai dizer, olha, ele não está. Aí, numa segunda vez, você já vai avisar para ele, ele vai tocar o interfone, ele não vai atender para dizer que não está mesmo. Na terceira vez é que aí o oficial de justiça pode ser que aí ele insista um pouco mais. Sim, então ele vai insistir no, olha, interfone aqui na minha frente, tem como você mostrar que ele não está atendendo? Mas jamais. E além disso, ele ainda tem uma outra questão que a gente fala, que é a citação por hora certa. Também. Que aí ele ainda vai dizer, então tá bom, ele não está atendendo? Olha, então fala que amanhã, às 14h, eu vou estar aqui. Ele atendendo ou não, eu vou citá-lo. E aí ele vai embora. Então, já é uma conduta exatamente, né? Então, assim, se aquele oficial de justiça nunca apareceu no condomínio, está aparecendo um primeiro momento, dizendo que é oficial de justiça, e fica insistindo que precisa falar, não sei o quê. É urgente, é uma situação, o juiz me mandou aqui, eu tenho que falar com ele, já desconfia. Até porque outra situação importante, porque quando é urgente mesmo, é um caso de liminar, aí ele vai dizer, olha, é caso de liminar e é urgente. Aí, se você falar, não, mas não sei o quê, e aí sim, ele perceber que está acontecendo aí algum impedimento, ele perceba isso, ele vai simplesmente sair ali da guarita, vai chamar a polícia, porque normalmente esse mandado já vem com reforço policial, então o juiz já fala, olha, se o oficial de justiça achar que está sendo ludibriado, ele pode chamar a polícia. Então, ele vai simplesmente se afastar da portaria, vai chamar a polícia, vai ficar ali parado esperando e vai vir o carro da polícia para aí sim, aí ele vai entrar e vai forçar a entrada. Tem toda essa... porque legalmente ele não pode forçar a entrada, mas já a polícia militar pode, embasada no mandado do se está com reforço policial. Entendeu? Então, chegou a polícia ali, o cara também já não tem como desconfiar, é isso mesmo. Mas não é uma característica do oficial de justiça tentar... Ele falou, não tá, beleza. Aí volta a segunda, volta a terceira. Muitos estão deixando o síndico intimado. Por hora certa, né? Por hora certa. Então, quer dizer, ele vai intimar o síndico para ele. Na verdade, assim, até para a gente esclarecer, não é que ele intima o síndico, né? Ele vai colocar que intimou a pessoa por hora certa e que deixou uma cópia em poder com o síndico. Exatamente. Que aí já não tem como fugir. Tá? O que acontecia muito... Então, vamos lá, as precauções. A primeira precaução é essa. A segunda, está desconfiado ainda? No mandado, tem um código. E o oficial de justiça, que é o oficial de justiça, que não é fake, fala, por gentileza, a sua identificação e o mandado. Você pega ali, você pode ligar para o administrador ou para o síndico, algumas guaritas têm até internet. Você entra, é fácil, Tribunal de Justiça, pesquisa de processo, coloca aquilo lá, você já vai saber se é a pessoa mesmo, se é endereçada aquele morador mesmo, acabou. A gente tem pouco problema com o oficial de justiça. Cria-se mais problemas do morador para o oficial do que o oficial para o morador. Por quê? Primeiro, se o porteiro não deixar entrar, mesmo com todas essas provas, por quê? Porque o morador pediu, como a doutora falou, ele não pode fazer esse tipo de coisa. Não vai, fala que eu não tô. Toca no salão de festas para dizer que está tocando no meu apartamento. Isso, para começar, já é crime. Se não deixar entrar, é crime de desobediência e resistência, né? Aí o porteiro pode responder. Então, hoje em dia, com essa citação por hora certa, não convém mais ficar nessa. Porque a gente sabe o que acontece. A gente sabe. Não convém mais. Fica ruim para ele, fica ruim para o morador, vai acabar sendo intimado. Para o oficial de justiça, a gente tem todas essas dicas. Sim. Perceba qual é a linguagem corporal. Exatamente. Linguagem corporal do oficial de justiça. Então, se ele insistir muito, então tem a situação, ele pode insistir se for um caso de liminar, mas aí ele vai ter os meios dele de chamar a polícia, se perceber que está sendo ludibriado. Então, é uma situação. Agora, a polícia é mais complicado, né? Porque a polícia, como nós falamos aqui, ela normalmente chega, ela não quer que avise o condômino, então eu vou
por exemplo, lá no apartamento 20. Eu já falo apartamento 20 que normalmente nenhum condomínio tem apartamento 20. É verdade, é Então verdade. vamos lá. Eu quero prender o condomínio Boa. do apartamento 20. Então, assim, eu não vou falar pro porteiro, olha, toca lá no Eu vou apartamento prender 20 outro. e diz que eu vou prender o morador do apartamento Não faz 20. sentido. Ele também, se ele quer, se é uma garagem fechada e ele quer fazer alguma busca na garagem fechada, ele não vai falar, olha, toca lá no morador do apartamento 20 Pede pra e abrir a pede para ele vir abrir a garagem dele, que eu quero olhar a garagem dele. Também não. Normalmente ele já vai vir dizendo assim, olha, eu quero que você abra a garagem do apartamento 20. Ah, não tem a chave, então pode deixar que a gente abre, né? Então, assim, é um pouco mais complicado, porque assim, normalmente você não vai, você vai ter que deixar aquela pessoa, aquelas pessoas adentrar no condomínio e sem a própria pessoa Sim, que vai ser a pessoa, a outra parte, tá até sabendo, sim. né? E aí, como é que a gente faz para ter E- certeza que é um Existem policial? 4 situações aí. Primeiro, a polícia militar, ela não entra em apartamento para fazer apreensão. Então, o policial ostensivo fardado não entra. Para os nossos Salvo webcondomínios entender, gente, polícia militar é aquele que está com aquele o carro, com o fardamento, fardado, que isso. é o policial mesmo, Caracterizado, caracterizado de exato. policial. Esse não entra. Salvo um caso de flagrante delito, enquanto o STF deixa ainda. O cara está fugindo, tá com um Roubou um armamento, celular e ele roubou está alguma, e fugindo e ele vê pula que para algum entrou lugar, naquele. aí a polícia, ele está em caso de flagrante delito. Aí a polícia militar pode entrar. Tem que ser franqueado, porque senão, se não for, Certo. também é desobediência. Agora, a polícia ambiental militar, que também é caracterizada e fardada, quando tem alguma denúncia de algum animal silvestre, já aconteceu comigo, tinha uma arara lá que não deixava ninguém dormir, aí ligaram lá, eles foram lá e apreenderam. Tá? Essas duas situações são fáceis de ser Porque eles estão identificadas. Porque as fardados. pessoas estão. A polícia militar ambiental, Ambiental também é ela caracterizada. ela parece até o uniforme meio de exército Isso, com uma é o, mistura de polícia. é o camuflado de selva que a gente fala, né? Para entrar no mato e tal. Então, esses daí são caracterizados. Não me lembro de nenhuma situação de alguém querer se passar por polícia militar, porque é muito específico, né? É. E outra, tem muita viatura rodando. O PM, ele bate o olho e fala, tem alguma coisa errada. Sim. Prefixo, até o jeito do cara, né? Agora, nós temos A Polícia Federal e a Polícia terceira Civil. situação. Guarda Municipal. Ah, sim. Ela não entra também. Salvo agora que tem, com a mudança da legislação, foi dado poder de polícia a alguns que são armados, também podem entrar num caso de flagrante delito, como mas nunca com mandado. Não existe. Tá. Não A existe. Polícia Militar também é interessante, Polícia Guarda Municipal, é interessante também a gente falar que agora os condomínios têm que ter aquela vaga de deficiente, Sim. idoso, né? O condomínio que tem não pode quem não está com a placa Claro, com isso. claro. Então, esses também, se tem uma denúncia de que estão Sim, parando nessa sim. vaga. Então, aí a Guarda Municipal Pode pode ser vir também. por causa até de aplicar uma pode ser atuação. também, sem problema nenhum. Agora, o grande problema... Mas também ele é fardado. Também são fardados e caracterizados, né? E outra, você liga o 190, ou liga, se não me engano, é o 96 da Guarda Municipal. Tem a viatura assim, prefixo tal, porque o Copom sabe onde cada viatura está. Hoje em dia tudo GPS, não tem. Né? Então aí é tranquilo. E agora, a Polícia Federal Agora, e Polícia Polícia Federal Civil. e Polícia Civil, mesmo que aqui na Baixada, graças a Deus, a gente não tem muito esse tipo de ocorrência. Na capital, muito os caras frequente. fazem até bloqueio se passando por polícia. Qual o problema da Polícia Civil? O problema que eu digo em relação a você identificar. Porque é fácil você pintar um carro de preto e branco, pintar ou adesivar, né, imprimir um adesivo e colocar na porta da Polícia Civil. E que eu digo, os colegas eles não usam fardamento, a não ser as operações especiais, né? O cara coloca uma camiseta ali, às vezes nem colete, aquele bolachão que compra na 25 de março, enfim. Aí é um pouco mais difícil. E a Polícia Federal também. Agora, com essa fama
que a Polícia Federal... Fama não, devido aos acontecimentos, né, ficou mais em evidência. Também não é difícil você caracterizar, fazer uma viatura falsa ou fake, como falam hoje em dia, né? Mas aí, o que eu vou dizer? A gente volta no que eu falei da A linguagem atitude, corporal. do oficial de justiça e da polícia militar também. Ninguém vai meter o pé na porta. Ninguém vai meter o pé na porta. Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Até porque Federal. ele sabe, gente, já está aí a gente vai ter que encerrar, mas é um assunto longo. A gente sabe que, no caso, a situação do policial civil e o policial federal, ele sabe que o porteiro está ali prestando um serviço. Sim, sim. Então, ele vai ser também educado com aquela pessoa, porque exato, não é ele que ele quer prender. Ele quer pegar o vagabundo. Ele quer pegar... meliante, perdão. O meliante, então, ele quer pegar o morador do apartamento 20. Mas assim, nessas situações de invasão, não, da entrada da polícia, né, em apartamentos para fazer alguma apreensão, alguma coisa assim, isso já é previamente discutido, tem uma operação atrás disso, isso já é totalmente investigado, e caso não seja em flagrante delito, para você entrar na nossa casa, né, no apartamento, também tem um mandado. Também tem um mandado. Ninguém cisma de, acho que a Fabíola, não sei, vai entrar... Não, isso não existe. A questão é que, assim, já houve situações Sim. que o porteiro foi instruído a não interfonar nem para o síndico. Era uma situação de Polícia Federal mesmo, e aí nós vamos entrar e não vai ligar nem para o síndico. Mas, realmente, eles estavam super educados, chegaram, explicaram, olha, é uma operação assim, assim, porque o síndico vai avisar pro cara, né? E nesse caso da Polícia Federal, eu consigo ligar para algum lugar para pelo menos saber, olha, é uma operação, estamos com... Consegue. Tem todas as guaritas tem que ter os telefones ali de todas as polícias, bombeiros, etc. Uma boa dica. Etc. Tem que ter. Todos, eu coloco em todos. E hoje também tem o celular, é fácil, né? Você pesquisar. Agora, a dica de ouro que eu dou, meus colegas PMs vão me desculpar, mas a dica de ouro que eu dou, desconfiou da Civil e da Federal, faz o 90. Sim. Entendeu? Porque a polícia, aí sim, a polícia militar tem total condição de detectar. Primeiro, quando a viatura chegar, se não for polícia, os caras já... Mas o porteiro não precisa... ligar na frente dele. Ou usar um tom ameaçador. O senhor me desculpe, mas nós já tivemos algum tipo de problema aqui, apesar que o síndico tem que ser avisado. Só que... mas polícia... que nem nesse caso específico, é crime, né? Eles falaram, era uma situação, até era uma situação que já vinha sendo investigada, né? E aí não eles explicaram, olha, nós vamos adentrar, até era assim, uma parte vai subir, outra parte vai ficar aqui, queremos que você abra... Outra coisa, né? Eles normalmente têm umas informações bem específicas. Privilegiadas a certo ponto. Então ele sabe que assim, tudo investigado. Você vai abrir tal armário, assim, fulano de tal, ele sai tal hora, tem muito apartamentos que tem aqueles armários no térreo, não sei o que, então você vai abrir esse armário, porque eu vou olhar este armário. Ele tem informações que só um sistema interno que pode te dar. Porque por causa de uma investigação anterior. Nome, placa de carro, isso aí qualquer um pega no Facebook, pô. Sim. Eu pego a tua rotina no Facebook. Tem gente que gosta, né? Eu pego de colocar, eu pego a rotina de qualquer um no Facebook. Então é importante isso, né? E também aquilo que você falou, a linguagem corporal. Sim, porque outra coisa, eles nunca vão sozinhos, esses policial civil e mesmo federal. Às vezes vai até com perícia. Com 2, 3 pessoas, 4 pessoas, pelo menos, né? Mínimo 2 viaturas. Pelo menos 2 viaturas. Então, assim, até porque para uma ficar lá fora, para a pessoa sair correndo, fechar o perímetro. Pegar. Então, assim, eles nunca vão sozinhos. Outra coisa, aí é quando assim, tudo bem, mas aí eles podem chegar aqui com 2 carros. Sim. Só que sempre vai ter um mais nervoso. Não, isso é normal. Né? Não, eu quero dizer assim, se for uma coisa armada, eu entendo. Pode até ter 2, 3 que já estão acostumados com a situação, mas sempre vai ter um mais nervoso. Vou dar outra dica de ouro.
O policial, quando vai para uma operação dessa, ele nunca fica olhando para trás, porque o tiro pode vir daqui. Então ele nunca vai ficar nervoso assim, ó, olhando para trás. O máximo que pode acontecer é um oposto para fazer a segurança dele. Mas você nunca vai ver o cara caçando, como que diz, pô, será que vai virar uma viatura ali? Não. A situação de mandado, ao contrário do flagrante delito, que o cara tá na correria, naquela adrenalina, o cara não pode ficar nervoso. Se ele erra, ele morre. Então, basicamente é isso. Agora, a dica de ouro é essa. Teve dúvida? Liga para a Polícia Militar. Liga para a Polícia Militar. O policial civil ou federal pode até falar, pode ligar, mas eu estou entrando. Sim. Acabou. Porque como ele sabe o que ele está fazendo, ele vai entrar. Que ele vai chegar, que ele vai se identificar. O outro vai fugir. Vai dizer, não, deixa, depois eu volto. Eu já tive situação de o cara falar assim, não, pode chamar a PM, que até ajuda a gente aqui, nós só estamos em 2. Então gente, é isso, basicamente é isso. Agora a gente não pode proibir proibir, porque isso aí inclusive é crime, né? E outra coisa, no web condomínio, a gente já está encerrando aí, se ainda acontecer isso, e mesmo a Polícia Civil ou Federal falar, eu não quero que comunique nem o síndico, você não vai comunicar o síndico naquele primeiro momento que ele estiver adentrando. Mas assim que você deu acesso a eles, sim, a primeira coisa que você tem que fazer é esperar, se for o caso, falar para o outro que está ali embaixo, olha, eu vou esperar, assim que eu ver que ele chegou lá no andar, operação concluída, doutora. Eu vou entrar em contato com o síndico, eu tenho que comunicar. Então, é determinante para o porteiro que assim que ele puder fazer, então, assim que pode até falar, olha, assim que eu puder ligar para o síndico, me avisa que eu vou ter que entrar em contato com ele. Então, assim que a pessoa que estiver ali, né, o policial que estiver ali falar, pô, o senhor agora pode entrar em contato com o síndico, entrar em contato com o síndico e falar, ó, tá acontecendo isso, tá tendo uma operação assim, e estamos numa situação assim, com tantas pessoas, tantos policiais. Então, você tem que ver, o oficial de justiça nem tanto, mas com relação, quando for polícia, você tem que ver sempre ver com eles quais são as instruções que eles estão te dando. Sim. Se você já pode entrar em contato com o síndico, se ele vai falar, não, espera a gente chegar lá em cima e você entre em contato com o síndico, para também não causar nenhum desconforto e até depois ser acusado aí de impedir uma operação. Doutora, findou a operação, o próprio policial pede para chamar o síndico, para servir até de testemunha. Sim. Né? E muito importante, acho que é para encerrar, né? O porteiro tem que fazer uma ocorrência bem detalhada desse fato que aconteceu. Verdade. Né? Porque, de repente, a defesa ou até a própria acusação pode querer alguma coisa levantar alguma informação ali então, e tal. Vai mantendo ali o horário. Isso, vai olhando lá, aí depois do expediente, que o negócio vai ficar tenso, aí depois ele vai cronometrando o horário, qualquer coisa vai fazendo só umas anotações. Mas é só seguir as instruções dos policiais, e é o que eu disse, findou a operação, o próprio policial geralmente vai um delegado, ele vai pedir para chamar o síndico. Então, gente, é um assunto bem extenso, sim, mas é muito importante para condomínio, principalmente condomínio que tem portaria. Então, Leonardo, deixa aí os seus contatos para os nossos web condôminos. Bom, precisando da gente, o nosso e-mail é o contato@grupoalvo7.com.br e o nosso WhatsApp Business é o 13-3219-1741. Teremos o maior prazer em atendê-los. Gente, hoje eu vou encerrar o nosso podcast com uma frase de uma música que eu adoro, que é do Legião Urbana, Tempo Perdido. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas temos muito tempo. Então, gente, até o próximo podcast. Tchau. Alvo Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13-3219-1741 ou no nosso WhatsApp 13-97405-8898. Alvo Serviços.